Nessa videoaula, nós vamos conhecer como nós calculamos o zero ou a raiz da função do primeiro grau. Acompanhe comigo. O zero de uma função f são os números reais x para os quais f de x é igual a zero. Assim, o zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b, é a raiz da equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Para calcular o zero da função, devemos fazer o seguinte: f de x igual a zero. Então, substituímos aqui ax mais b igual a zero, isolamos x e passamos b e o a para o outro lado. Passando b para o outro lado, muda o sinal, e o a que está multiplicando x passa dividindo para o outro lado, dividindo b. Então, no caso, no gráfico, o zero de uma função polinomial do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta intercepta o eixo x. Para entender melhor, nós vamos ver isso em um gráfico no plano cartesiano. Primeiro, nós vamos ver isso na tabelinha, como se calcula, e depois nós vamos ver no gráfico. Observe, então, a função f de x igual a menos x mais 2. Novamente, atribuímos valores para x e substituímos o x pelos valores atribuídos. Então, menos 1, substituímos o x aqui por menos 1, f de x é igual a 3, certo? Então, aqui colocamos o x como menos 1, como o sinal aqui já é menos, então colocamos entre parênteses menos 1. Multiplicação de sinais, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1, com mais 2 vai ser 3, tá? Por isso, então, f de x é igual a 3. Quando x é zero, quando x aqui é zero, então f de x vai ser 2. Quando x é 1, aqui, então f de x vai ser 1. E quando o x é 2, o f de x é 0. Tá? Agora que nós encontramos os pontos aqui dos pares ordenados, nós vamos colocar eles no plano cartesiano. Ponto A, menos 1 e 3. Menos 1 no eixo x e o 3 no eixo y. Ponto B, 0 no eixo x e 2 no eixo y. Ponto C, 1 no eixo x e 1 no eixo y. E agora o D, 2 no eixo x e 0 no eixo y. Então, vejam aqui, o ponto D é o zero da função polinomial do primeiro grau. É aqui onde onde está cortado o eixo x, é exatamente no ponto 2 que está cortado o eixo x. Tá? Então, esse é o zero da função polinomial do primeiro grau para representarmos, para vocês entenderem melhor na representação gráfica. Outra maneira de obtermos o zero dessa função é algebricamente. E para isso resolvemos a equação f de x igual a zero. Então, quando vamos calcular essa é a função f de x igual a menos x mais 2, isolamos o x e passamos o 2 para o outro lado. Então, dessa forma, nós encontramos o zero da função. Então, quando f de x é igual a zero, né? Então, quando o y aqui é zero, o x é 2. Então, nesse ponto aqui, que é o zero da função. E dessa forma aqui é que nós calculamos, da forma algébrica, a raiz ou o zero da função. Então, portanto, o zero da função, f de x igual a menos x mais 2, é igual a 2. Espero ter contribuído com essa videoaula, que tenham entendido também como representar e como calcular o zero da função polinomial de primeiro grau.